Salve, salve meus meninos, como é que vocês estão? Espero que aí na casa de vocês esteja tudo sob controle, porque a partir de agora, pisa o pé no acelerador, porque nós vamos agora calcular algumas formas com relação à resistência elétrica. É isso mesmo, pisa o pé no acelerador, coloca o cérebro para funcionar, que a partir de agora é ciências na veia. Então chega mais. Nós vimos nas nossas últimas aulas, recapitulando, que nós temos a carga elementar, que equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Nós sabemos que para calcular aí a carga elétrica de um corpo totalmente, nós temos o Q, que Q é igual a N vezes E. Nós sabemos também que temos o processo de atração e repulsão entre as cargas. Sabemos também que nós temos a intensidade de uma corrente elétrica, ou seja, ela tem uma intensidade em um intervalo de tempo, que é conhecida como IQT. I é igual a Q dividido para T. Isso mesmo, IQT. I de intensidade, Q, carga elétrica, e T, intervalo de tempo. E não acaba por aí. Nós vamos falar agora a resistência. Qual é a resistência que esses elétrons, eles demoram, eles passam para percorrer aí um determinado sistema. Por exemplo, um sistema fechado de fios. Então, nós temos espessuras de fios diferentes, tamanho, larguras. Então, isso vai influenciar muito nessa resistência que nós vamos ter na passagem ordenada desses elétrons. Não esqueçam, na passagem ordenada desses elétrons. E para a passagem ordenada desses elétrons, nós também temos aí o movimento de tensão dessa eletricidade. Lembram do volts? Ou seja, a tensão é nada mais nada menos que a voltagem que nós recebemos, por exemplo, na sua geladeira, no seu aparelho telefônico. Então, tensão elétrica, ela é o volts, conhecido como DDP. Diferença de potencial, ou seja, a diferença dessa tensão. Geralmente nós temos aí uma diferença de 220 e 127 volts. Então essa resistência elétrica são nada mais nada menos que os elétrons que estão percorrendo um determinado sistema e muitas vezes eles vão encontrar alguma resistência nesse percurso. E a resistência muitas vezes ela pode ser encontrada principalmente em elementos que não são bons condutores de eletricidade, por exemplo a madeira, porque elas possuem a celulose e outras substâncias químicas que interferem na passagem desses elétrons. Já nos bons condutores de eletricidade, como os metais, como ouro, prata e cobre, eles encontram uma menor resistência, mas ainda assim eles conseguem aí passar e levar uma boa condução de eletricidade. Então isso significa dizer que para se calcular a resistência em um determinado corpo eletrizado, ou seja, para se calcular a resistência aí em um fio, nós vamos ter que calcular da seguinte forma. O Ρ, lembra que eu falei para vocês do Ρ? R é igual a U sobre I. Ρ, R de resistência, olha só aqui, nós vamos calcular o R de resistência. U, que é a nossa tensão, a tensão do circuito elétrico, e I é a intensidade desse circuito. Então, nós calculamos nesses três pequenos pontos. R de resistência, U de tensão e I de intensidade. Então, bora resolver o primeiro exercício com relação à resistência. Um resistor é percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Então, ele já está te dando aqui o valor da tua corrente elétrica, quando submetido a uma tensão de 800 volts. Aí o problema vem e pergunta, determine a resistência elétrica. Ele já está perguntando qual a resistência que ocorreu aí. Eu quero saber o que aconteceu, qual é a resistência desse resistor. Aí você, muito bem, obrigado. Você vai lá e vai colocar R é igual a U sobre I. Eu vou usar o Ρ, ou seja, vou usar o R de resistência é igual a U de tensão sobre o I de intensidade. E aí é muito simples, é só substituir as letras. Eu tenho R de resistência? Não, porque ele está me perguntando. Determine a resistência elétrica.
Eu tenho U. O que é o U? É a sua tensão em volts. Eu tenho U, sim. Ele diz que eu tenho uma tensão de 800 volts. Eu tenho I? Eu tenho I, que é a minha intensidade. Então, a minha intensidade, unidade de medida, sempre amperes. Então, a minha intensidade é no valor de 10 amperes. Então, é simples. R de resistência que eu não sei é igual a 800, que é a sua tensão, sobre 10, que é a sua intensidade. Você divide rapidão, 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 e aí você tem o valor de 80 ohm. Ou seja, 80 ohm é a unidade de medida para representar a resistência elétrica. Então, todos os exercícios de vocês com relação à resistência elétrica, vocês irão usar a unidade de medida ohm, a unidade de medida da resistência elétrica, beleza? Chega mais para o próximo exemplo aqui. O chuveiro elétrico tem uma resistência elétrica de 11 ohm, quando ligado a uma tomada de tensão elétrica igual a 110 volts. Determine a corrente elétrica que passa pelo chuveiro. Eu trouxe esse exemplo aqui porque está lá presente na apostila de vocês e ele é um pouco diferente. Por quê? Porque nesse exemplo, ao invés dele dar para vocês outros valores, ele dá primeiro o valor da resistência. Olha só aqui, ó. Ele diz que você tem uma resistência de 11 ohm, quando ligado a uma tomada de tensão elétrica no valor de 110 volts. Aí ele pergunta para você, no caso, determinar o quê? A intensidade dessa corrente elétrica. Ele pede para você determinar a corrente elétrica em si. Então, se ele pede para você determinar a corrente elétrica que passa, ela está sendo conduzida, então você tem que determinar a intensidade nesse problema. Então, vamos montar aqui o nosso problema. Olha só. Eu tenho um R de resistência, que é 11 ohm, símbolo da nossa unidade com relação à resistência elétrica. Eu tenho a minha tensão, que equivale a 110 volts, e eu não tenho a minha intensidade. E é essa intensidade que eu vou descobrir agora. Vocês já estudaram regrinha de 3, então vai ficar simples e fácil. Eu tenho aqui 11 da minha resistência, igual a 110 da minha tensão, olha só, em volts, dividido por I, que é a minha intensidade. Faço a minha regrinha de 3, 11 vezes I, então vou ter 11I, 110 vezes 1, 110. 11I é igual a 110. I é igual a 110 dividido para 11, que no caso eu terei 10 amperes, tá bom? Então, 10 amperes porque ele está perguntando qual é a minha intensidade. E a unidade de medida da minha intensidade é amperes. Isso porque ele já me dá aqui a minha unidade de medida da resistência, que é 11 ohm. Então, meus meninos e minhas meninas que estão ligadinhos aí no canal do Colégio Meta, fiquem de olho porque logo mais nós teremos outras resoluções de exercício. E aí, vocês agora vão resolver todo o material que está disponível na plataforma do Positivo On, com relação a esses exercícios. Então lá vocês vão encontrar exercícios sobre resistência elétrica, exercícios sobre a intensidade da corrente elétrica, exercícios sobre a carga elementar e tudo mais. Vocês vão fazer esses exercícios e vão reenviar para mim via e-mail que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então vocês fiquem com Deus, estudem, coloquem o cérebro para funcionar, porque quem é meta é 100%. Fica com a gente e até a próxima, se Deus quiser.